Uma vez então que nós calculamos todos os indicadores dessa empresa, indicadores de liquidez, de rentabilidade, endividamento, eficiência, agora nós vamos colocar informações referente ao mercado. Seja uma empresa uma concorrente direta ou mesmo informações com a média do mercado. Para isso eu quero te mostrar como que você vai fazer esse procedimento acessando o site novamente do Instituto Assaf para isso. Então vou mostrar duas formas de você fazer isso. A primeira delas, já estou com o navegador aqui aberto, nós vamos lá em indicadores de companhia aberta, da mesma forma que nós fizemos para pegar os demonstrativos prontos no Excel. Nova metodologia, demonstração financeira das companhias. Espero ele carregar, seleciono o setor da empresa que eu estou analisando, nesse caso aqui é comércio em geral, né? Posso selecionar inclusive a via varejo e vou baixar a planilha consolidada com toda a questão média, né, do setor, todas as empresas que fazem parte desse comércio em geral aqui para gerar essa comparação. Quando eu vou para essa primeira alternativa, ele vai baixar aquele arquivo Excel, né, de toda. Aqui eu não vou fazer esse procedimento não, vou só mostrar para vocês, que é semelhante ao que a gente fez. Consolidado o setor, vocês vão ter que fazer aquele tratamento de informações do Excel, organização das informações e calcular novamente todos os indicadores de liquidez, de endividamento, de rentabilidade, de eficiência, todos eles. E aí vocês vão comparar. Vocês podem fazer isso, né, com a média geral do segmento, ou podem buscar um concorrente aqui que às vezes tem mais proximidade dentro do que está disponível para essa empresa aqui dentro do Instituto Assaf. E ainda se você quiser, você pode buscar ainda empresas que de repente às vezes o Instituto Assaf não listou aqui ainda, né, que às vezes o site está sempre em atualização. Você pode ir lá diretamente na nota explicativa, no site da B3 e fazer essa comparação de forma manual. Uma segunda forma que eu tenho para fazer para você, como um caminho que eu acredito que seja o mais rápido, haja vista que esses indicadores já estão prontos e que não precisa nenhum cálculo, a não ser que você queira analisar também uma outra empresa ou dados médios, né, de maneira completa do setor. Você vai vir aqui, ó, indicadores de companhia aberta, nova metodologia, indicadores de desempenho e valores de balanço. Aqui esses indicadores já estão prontos, olha que interessante. A gente tem várias opções aqui. Dentro de criação de valor para o acionista, eu tenho o ROI, ó, retorno sobre patrimônio líquido. Qual é a diferença aqui? Que aqui já está pronto, não preciso baixar o demonstrativo, não preciso tratar a informação. E aqui eu só preciso encontrar as informações. Então eu vou mostrar para você como que você vai encontrar esses indicadores. Vou usar alguns como exemplo, tá? Então olha o ROI, clico lá. E ele vai trazer para nós aqui as informações. Olha só, 2020 até 17, né? Ou 17, 2020. E aqui eu pego comércio em geral, o ROI. E o que eu faço com isso, já que as informações estão prontas? Eu vou transcrever essa informação para o meu Excel, tá? Então eu vou lá no meu Excel. Logo aqui abaixo, não precisa ser uma ordem, depois o Excel pode classificar para a gente, tá? Rentabilidade. ROI, empresa, mercado, e aqui eu vou colocar os anos, 2018, por exemplo. Vou repetir isso daqui para 2019 e para 2020. Vou usar, lembrando, 2018, porque a gente não fez 2017, a gente tem essa informação, tá? Então, 2018, eu vou pegar todas essas informações aqui e jogar lá na minha planilha. 9,94. Então aqui eu copiei as informações, vou colocar essa célula aqui em percentual. Duas casas decimais. Se eu quiser também eu posso digitar, né? Às vezes até mais rápido. 9,18 e 12,94. E aí está aqui o ROI, né? Já indicador de mercado que ele vai comparar. Agora eu quero mostrar para vocês outros indicadores que a gente pode pegar também, tá? Vou voltar aqui, o menu. Aí não carregou novamente, então vamos de novo. Ó, indicadores de companhia aberta, nova metodologia. Vamos carregar agora, por exemplo, as margens, tá? Dentro de desempenho aqui de vendas. Eu tenho aqui margem bruta e margem líquida. São indicadores também de rentabilidade muitíssimo importante. Vou pegar a margem bruta. Na margem bruta comércio geral, olha só que eu já tenho. Ó. Então vamos aqui complementar isso com margem bruta.
Margem bruta 2018, 24,53. Em 2019, 23,84. E 2020, 25,78. Também deixo isso aqui tudo em percentual, considerando, né? Considerando aqui que os indicadores estão expressos em percentuais, tá? Pronto, já tem a margem bruta feito aqui, indicador prontinho do mercado, sem fazer nenhum esforço, né? Todinho pronto. Só tem que ter atenção de pegar do comércio, tá? E aqui, como nós estamos fazendo como modelo, da Via Varejo. Vou pegar aqui novamente, agora a margem líquida, né? Conforme a gente já tinha visto. Então, margem líquida. Se eu quiser também eu posso baixar essa planilha, tá? Então, aqui comércio em geral. Olha a margem líquida aqui. Inclusive, eu vou copiar isso tudo, que ele já sai até com a referência do percentual. Fica mais fácil para a gente. Então, margem líquida. Nesse caso aqui, 2018, 2,58. 2019, 2,36. E 2020, 3,42. Bom, tá ali margem líquida. Então, já tem 3 indicadores de mercado, né? No caso, a rentabilidade. Eu tenho o ROI, tenho a margem bruta e tenho a margem líquida. Agora eu vou mostrar para vocês alguns indicadores de endividamento, tá? Então siga aquele mesmo passo a passo. Eu tentei voltar no menu, mas o site não me permitiu. Ó, dentro de estrutura de capital e alavancagem, nós vamos usar aqui primeiro vamos pegar o grau de endividamento, tá? Endividamento total fim do ano, é isso aqui, ó. Grau de endividamento. Beleza, vou pegar ele aqui. Comércio em geral. Lembrando que aqui ele está em percentual também, tá? O grau de endividamento. Por isso que está 200 e pouco, seria o 2, alguma coisinha. Eu vou deixar do mesmo parâmetro que está o nosso. Então aqui eu vou colocar endividamento, grau do endividamento, mercado, 2018. Deixa eu filtrar aqui. Tudo que é do mercado, que é o que a gente está fazendo. Fica mais claro para nós, né? Então, aqui, grau do endividamento, 2018, 19, 2020. Eu vou pegar as informações aqui. Então, nesse caso aqui, que eu vou copiar para ficar mais fácil, que ele já sai no formato que nós já temos aqui para comparação. E se depois eu for aplicar em percentual, ele pega todas as casas decimais, né? Então, aqui ele converteu o percentual para decimal. Como o nosso grau do endividamento está dessa forma, então eu vou deixar assim. Se eu quisesse seguir o mesmo parâmetro, por exemplo, de Instituto Assaf, eu só colocaria o grau de endividamento nosso em percentual, tá? Fizemos o grau do endividamento, agora vamos pegar a participação de capital de terceiro. A participação de capital de terceiro, aqui nesse caso, ó, estrutura e alavancagem de capital, passivo total sobre o ativo total, que é a mesma coisa que as origens de recursos, né? Então, essa aqui é a participação de capital de terceiro. Beleza. Comércio geral, tá aqui também. Também estão em percentual, tá? Não tem problema a gente deixar aqui. A gente só tem que adotar um parâmetro, né? Se os nossos estão em decimais, a gente faz a comparação em decimal, tá? Não tem problema algum. Se eu quiser comparar com percentual, adapto o nosso indicador para o percentual. Eu já vou copiar as informações, que ele já pega todas as casas decimais, se eventualmente a gente for depois usar em percentual, tá? Pronto. E aqui eu já tenho, então, mais 2 indicadores de endividamento, né? O grau do endividamento e a participação de capital de terceiro. Prontinho, sem precisar fazer esforço também nenhum de cálculo. Agora eu quero mostrar para vocês onde que pega a margem operacional. Porque naquele menu que nós estávamos analisando, né, da rentabilidade, ele não aparece para nós, ele está em um local diferente, ele está aqui, ó, indicadores de risco. E aí algumas coisas, né, conforme vocês estão vendo, a gente tem que interpretar para poder entender, ou mesmo ter curiosidade, vasculhando, né, ler as observações que estão no site. A margem operacional é isso aqui, ó, EBIT sobre a receita de vendas, tá? Que é o ganho que a empresa teve, né, antes dos impostos, né, e também da despesa financeira, tá bom? Ou seja, é o lucro operacional sobre a receita de vendas, beleza? Então, a nossa margem operacional aqui, comércio em geral, tá lá. Então, vamos colocar aqui,
rentabilidade. Conforme eu disse anteriormente, aqui, né, não precisa todos os indicadores seguir uma ordem, né? Depois a gente pode ordenar isso daqui, não tem problema. O interessante é a gente ter informação para comparar, tá? 2018, então 6,65. Rentabilidade a gente deixa em percentual, né? Então já vou deixar isso aqui em percentual. 6,65, 6,93, 7,44. Beleza, já tem lá todas as informações da margem operacional. Agora eu vou pegar alguns indicadores de liquidez com vocês. Vou voltar aqui ao site. Vamos pegar alguns indicadores de liquidez, ó. Aqui ele traz para nós a liquidez corrente e seca. Vou pegar a corrente primeiro. Comércio em geral. Liquidez corrente, mercado, 2018. Vocês perceberam que o mais trabalhoso nessa parte aqui é a atenção, né, na hora de copiar, colar os indicadores. O processo ele já traz as informações prontas, né? O em 23, o em 20 e o em 27. Tá lá a liquidez corrente. Agora vamos pegar a liquidez seca, né? Conforme nós já vimos que ela existe. Vamos vir aqui. Liquidez seca, ó. Então, liquidez seca, eu vou copiar esse. E vou também alterar. 0,95, 0,84 e 0,92. Ponto. Peguei a liquidez seca. Uma informação interessante que está aqui dentro dos indicadores de liquidez, olha só. Não sei se vocês tinham percebido. Ele tem aqui a necessidade de capital de giro em dias. O que seria isso? Esse aqui é o nosso ciclo financeiro, tá? Olha que interessante. Nosso ciclo financeiro aqui do setor. Vamos digitar essa informação. Aqui é o indicador de eficiência, né? Ciclo financeiro, mercado. (2019, 2020). 2018 nós temos menos 78 dias. 2019 menos 40,25. E 2020 menos 25,82. Eu percebo que ele usou casas decimais nos dias, né? Não deixou arredondado. Se eu quiser, eu posso lá tirar aquela questão do arredondamento dos meus indicadores para ficar no mesmo parâmetro. Mas, como a diferença é bem aproximada, talvez não sei se faça sentido, mas fique à vontade. Outro indicador que eu recomendo também que você busque, talvez possa ser interessante para a gente complementar. Olha só. Que nós já tínhamos passado por eles. É isso aqui, ó. Evolução das vendas. Esse é um indicador interessante. O que seria essa evolução das vendas? Basicamente, ele vai colocar o percentual, né, de evolução das vendas de uma maneira geral, né, de um ano para o outro. Então, é um indicador interessante que eu recomendo, né, que você compare aí a evolução, né, do faturamento da empresa de um ano para o outro, para a gente automaticamente ter isso daí, né, mais um indicador como comparação, tá? Aqui não é um cálculo que é feito, praticamente análise horizontal, né, propriamente dita para comparar. Então, se você quiser, você pode comparar a questão da evolução das vendas, né? Que inclusive foi o que a gente fez aqui na análise horizontal, olha só. Que a gente tem esse parâmetro aqui como análise, tá? Então, só essa observação caso você queira aí comparar mais um indicador e verificar, né, se o faturamento, que geralmente é uma das informações muito importante aí para a grande maioria, né? Os gestores estão sempre olhando, né? Claro que ele é muito importante, mas não só ele, né? A gente tem que sempre olhar os outros. Então tá aí mais uma dica extra. Se você quiser, você pode adicionar ele aqui para depois fazer a comparação, ou mesmo vir aqui, né, na própria análise horizontal e fazer essa comparação, né? Verificar se a evolução do meu faturamento está condizente com o mercado, né? No caso aqui de 2020, evolução de 12%, por exemplo, já aqui em 2020 eu tenho evolução de 31%, né? Em 2019, 12,40%, e aqui ele tem uma retração. Então já dá para a gente ter uma ideia, né, que essa empresa aqui, o que está acontecendo conforme a média do
segmento. Tudo bem? Lembrando que aqui ele está pegando a média das empresas que estão no segmento, que ele está considerando toda aquela listagem, né, que nós abrimos naquele tópico anterior. Então esse é o procedimento aqui da gente extrair as informações como benchmark. Eu demonstrei para vocês duas possibilidades, né? Uma delas seria pegar o indicador ali conforme os dados médios do setor, ou mesmo analisar uma companhia, uma concorrência, ou que tem uma atuação semelhante, mais próximo de maneira direta, ou mesmo pegar já esses indicadores prontos, que seria a segunda alternativa, que para esse momento aqui eu recomendo, que é um momento um pouco mais direto, mais objetivo, mais prático para a gente fazer essa comparação. Tudo bem? Então aqui encerramos essa aula. Na próxima aula eu quero te convidar para nós construirmos, né, a nossa conclusão, bem como o nosso painel de comparação da nossa empresa que nós analisamos aqui, nesse caso foi a Via Varejo, com esses parâmetros aí de benchmark, né, do mercado, para a gente entender que pontos, né, essa empresa se sobressai, ou até mesmo se ela se sobressai, e os pontos também que ela está abaixo do mercado, né, inclusive comparando com a análise interna, financeira e econômica que nós fizemos. Então eu te vejo lá.